Sejam muito bem-vindas ao nosso encontro, que nós vamos falar de algo que é muito importante na amamentação. É algo que, na realidade, mexe muito com a cabecinha das mães, principalmente nos primeiros dias do pós-parto. Eu sempre falo, quem acompanha já há um tempo no Instagram, sabe que eu sempre falo que a amamentação não é apenas uma, uma mama e uma boca de um bebê. Ela vai muito além do que isso. E hoje nós vamos aprender o que eu chamo do primeiro pilar para uma amamentação de qualidade, aquela amamentação efetiva que de fato vai fazer seu bebê ganhar peso, seu bebê extrair leite e assim ter um crescimento e desenvolvimento saudável. E não só para ele, né, mas para você também enquanto mãe. Se você, o bebê, faz a pega da forma correta, a mama ela vai esvaziar melhor, sua produção vai ser preservada, né? E você vai evitar que ter complicações, como engurgitamento, como mastite, entupimento de duto, que a gente vai falar no longo dessa aula. Mas hoje o nosso foco principal é descobrir qual o código secreto para você ter uma pega sem dor. Eu sempre falo também que a amamentação, ela não é sinônimo de dor. Se há dor no processo, pode ter certeza que tem algo aí que precisa ser ajustado e ajustado com muita rapidez, para não atrapalhar a sua alimentação e você vir a ter um desmame precoce, ou seja, colocar uma fórmula precocemente na alimentação do seu bebê e muitas das vezes, acredite, não é indicação. Então, a gente precisa primeiro conhecer o que é certo para eu poder ficar atenta do que é errado. Eu sempre digo também para minhas pacientes, né, para as minhas seguidoras, que eu só consigo detectar algo de errado na minha alimentação se eu conhecer o certo. Concorda comigo? Se não, você não sabe o que é o certo, o que esperar, você não vai saber o que está errado. E aí você vai achar que uma dor inicial no processo da amamentação faz parte. Algumas de vocês colocaram na ficha de inscrição para mim dizendo assim, Cris, eu não quero ter dor na amamentação, eu não quero que minha mama, ela fira, ela caleja, eu quero ter uma amamentação prazerosa, eu quero amamentar meu bebê. Outras falaram para mim, Cris, eu não amamentei o primeiro filho, ou a primeira gestação foi muito traumática na hora da amamentação, e eu não conseguia amamentar. Então, é isso que nós vamos construir hoje juntas, que eu sempre falo, a amamentação, ela é uma construção, ela é dinâmica que a gente constrói dia a dia. Então, vamos saber que código secreto é esse, né? O que eu preciso saber de fato para você ter uma amamentação segura e sem dor. Vem essa questão aqui, né? É muito frequente nos atendimentos, nas postagens do dia a dia que a gente vê aí pela internet. Meu bebê está fazendo a boca de peixinho, né? Então, fica naquela preocupação. Será que meu bebê está fazendo aquela boca de peixinho? Ou seja, a boquinha está bem aberta, com os lábios totalmente virados para fora. Então, isso é um sinal que meu bebê está mamando bem. Será mesmo? Você já parou para pensar sobre isso? Então, é uma preocupação bem frequente. Ele está fazendo a boca de peixinho. Ele não está. E agora? Aí a mãe fica preocupada. Então, já quero, a partir desse primeiro momento que a gente está junto, desconstruir isso com vocês. A amamentação, ela não se resume à boquinha de peixinho, ou seja, não se resume a essa boquinha aqui, ó, abertinha, os lábios totalmente abertidos. Ela é muito mais do que isso. Então, mais importante do que seu bebê ter a boca de peixinho é você entender se seu bebê está extraindo leite durante a mamada, se ele está conseguindo se saciar, se a sua mama está esvaziando no momento da mamada. Ela está ficando mais leve, mais macia. Esses sinais que vão dizer, de fato, se seu bebê está mamando bem ou não. E um detalhe muito importante, também em relação à frequência desse bebê, se está fazendo xixi, se está fazendo cocô, se ele está saciado, ou seja, um bebê que fica relaxado. Então, esses sinais são, sim, sinais que você tem que estar atento. Não somente a boquinha de peixinho. E a gente vai descobrir hoje junto, nós vamos fazer isso na prática para você entender. Tudo bem? Então, eu pergunto para vocês, né? Então, Cris, o que eu preciso fazer
para o bebê ter uma boa pega na hora da mamada? Vocês têm? Vocês poderiam me dizer, já tem uma experiência, alguém que já está estudando a amamentação na gestação, ou alguém que esteja aqui na sala, que já tem um bebê, ou que já amamentou, e acha assim, Cris, uma pega boa é desse jeito aqui, desse jeito que eu consigo, de fato, saber se está tendo boa mamada ou não. Alguém arrisca um palpite? Ver aqui se no chat tem alguma formaçãozinha para vocês me falando e a gente... Não, né? Ninguém dá um palpite em relação a isso. Vamos ver aqui se tem. Ainda não aumentei. Gestante ainda, mas pelo que eu já vi, vou ver o que é. Tem a postura da mãe. Isso, Lê. Um dos fatores importantes é a postura da mãe. E não somente a mãe, né? Tem a postura também do bebê. Então, a gente sempre tem que avaliar o contexto. Eu sempre digo que a amamentação, ela é um quebra-cabeça. Por quê, Cris? Porque para dar certo, todas as partes envolvidas. Que partes são essas? O bebê, a mãe, as pessoas ao seu redor, o ambiente que você está, eles têm que estar em sintonia. Perfeitamente o quê? Encaixados, as peças. Se tiver uma falhazinha no processo, se tiver tipo assim, folgada que essa peça do quebra-cabeça, não funciona a amamentação. Por isso que a gente precisa avaliar, de fato, a mamada do início ao fim. E algumas pessoas acham assim, eu aprendo a mamar agora e eu não vou ter mais complicação nenhuma, porque eu já aprendi, só que a gente tem que estar sempre o quê? Atenta para a gente não ter complicações, tá certo? Então, o que você precisa saber, exatamente, um dos fatores é a postura da mãe, a postura do bebê, o posicionamento, tudo bem? E aí a gente vai passando para a gente poder entender melhor esse processo. E aí, para a gente poder entender o que precisa ter essa pega de fato, desde a primeira mamada, é possível você amamentar sem dor. Acredite que isso é possível, desde que você se prepare previamente, né? Você tem uma preparação não só teórica, mas também prática. E aí, talvez você que está gestante diga assim, Cris, mas como é que eu vou ter prática se eu ainda não amamentei, se meu bebê ainda não nasceu? A gente pratica no boneco, a gente pratica no ursinho, a gente pratica os sinais que eu tenho que estar, o quê? Atenta. Então, a amamentação, ela começa aqui também, ó, a nossa mente. Se eu estou bem preparada psicologicamente, em relação à amamentação, em relação ao que eu vou esperar nos primeiros dias de vida desse bebê, a amamentação, consequentemente, a pega, ela se torna muito mais tranquila e muito mais fácil de acontecer. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é a mente. E aí existe um código, o código que eu mesma criei, porque diante desse tempo que eu já tenho, né, trabalhando com gestantes, trabalhando com mães, né, com a puericultura, que é o cuidado do bebê nos primeiros dias, eu vejo quanto que é necessário a gente ter esse código secreto em mãos. E é um código que eu criei, baseado nas minhas experiências profissionais e dos atendimentos, e também na minha experiência enquanto mãe. O quanto isso vai fazer diferença para a vida de vocês. Vocês entendendo hoje esse código, vocês vão ver o quanto a aumentação de vocês vai fluir e fluir de uma forma tranquila, sem estresse e sem dor. Então, o código secreto, anota aí para você não esquecer. É MEPAP. Mas o que é isso, Cris? MEPAP? Continuo sem saber. Cada letrinha dessa tem um significado muito importante. Que no momento que eu falar para vocês o que cada letra significa, vocês vão entender assim, realmente faz sentido o que ela está falando. Então, gravam. O segredo, o código secreto é MEPAP. E agora nós vamos destrinchar esse código. O que significa cada códigozinho? Lembra quando você vai no banco, né? Você tem uma senha numérica e você tem uma senha também de letras. E aí, se você errar alguma
dessas letras, você consegue sacar o seu dinheiro? A gente não consegue, né? Você consegue fazer qualquer transação lá no banco? Não consegue. Você tem que ter a sequência certa. Você tem que ter a sequência certa numérica de números e ter a sequência certa de quê? Das letras. Então, isso é muito importante. Você tem em mente que você precisa saber. O código MEPAP. E vamos saber o que é MEPAP, né? Eu gosto sempre de interagir com vocês. Não me deixem, por favor, falando só. O que vocês acham que é esse MEPAP? Qual é o segredo por trás dessas letras? Alguém dá um palpite aí? Alguém que já me acompanha? Alguém que, de repente, já teve alguma consultoria junto comigo? Pode dizer para mim o que significa esse MEPAP? Vocês já ouviram falar? Ou acha assim, Cris, eu acho que é isso aqui. Quem dá o palpite aí? Para a gente interagir mais, que a gente aprende melhor quando a gente interage. O M, vocês acham que M é de quê? É algo, vou dar um spoiler para vocês, é algo que vocês precisam fazer para favorecer essa pega do bebê. Alguém dá o palpite? Mamilo, tá aquele joguinho, né? Tá quente, mas o que preciso fazer com esse mamilo? Tá associado, mas não é o mamilo em si. O M não significa o mamilo, tá associado com o mamilo. O que mais? Estimular. Faz sentido, né? Vamos lá estimular alguma coisa. Tô gostando. Vamos lá. Massagem, Letícia. Isso. A gente precisa massagear a mão. Mas por quê? Eu já vou mostrar para vocês. Eu gosto sempre de falar e já de mostrar, porque a paciente, a cliente, ela entende melhor. Então, imagina só. Isso aqui é uma mama, tá? Claro que não é uma mama de verdade. É uma simulação para ficar mais didaticamente falando para vocês. Acho que dá para ver assim, né? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Estou só ruim aqui no foco. Pronto. Foco aqui, ó. Eu desenhei, isso aqui é uma luva que eu enchi, só para vocês terem noção. Que quando a gente tem neném, os primeiros dias, aquele dia de apojadura, a nossa mama fica bem grande, né? Ela aumenta 2, 3 vezes o tamanho. E aí vem aquele todo desconforto que é para o outro momento para a gente poder ter outro encontro e conversar sobre isso, que é muito importante também. Que é a pojadura, a descida do leite. Mas agora vamos concentrar na pega. Minha mão está bem cheia. Concorda comigo? Ó, bem cheia. Aqui eu simulei a auréola, tá? A auréola. Eu fiz a auréola. Aqui eu simulei o mamilo. Por isso que eu disse, quando a Cássia falou mamilo, tem tudo a ver, o mamilo. Então, aqui é a nossa mama. Só que imagina só, a mama está cheia. Veja o que eu vou fazer agora. Aqui o mamilo, está aqui a auréola, está aqui a mama. E eu vou tentar abocanhar. Eu sou bebê e quer a mama. Olha o que vai acontecer. Eu não consigo abocanhar muito. E faço uma pressão muito aqui, ó. Muito, muito grande. Percebo o movimento da minha bochecha aqui, ó. Começa a doer aqui também. É isso que seu bebê vai sentir se você der para ele a mama dessa forma bem cheia. A mama, ela precisa estar macia e flexível. Para quê? Para que esse mamilo, na hora que eu for colocar na boca do bebê, esteja bem mais fácil. Então, a mama, ela não pode ficar muito cheia, ela tem que ficar bem, bem macia. Pode ser uma mama imensa, como essa, mas ela tem que estar, ó, bem macia, porque a gente vai passar para o segundo ponto do código e eu vou precisar dela macia. Então, primeiro ponto do código, Cris, primeiro ponto do código do segredo da pega sendo é o quê? Deixar minhas mamas macias e flexíveis. Para quê? Para esse leite que está aqui diluir. O leite é para ser líquido. Não é o M, é de massagem. A massagem para deixar a mama bem macia, flexível, para favorecer o quê? O bebê abocanhar e não sentir dor. Qualquer desconforto que a criança sentir, ela para a mamada, ela fica irritada. A mãe, com isso, fica preocupada, fica estressada.
E aí acaba ficando naquela mente pensando assim, meu peito não tem leite, o meu leite não sustenta o bebê. É isso que vai passar na cabeça de vocês os primeiros dias do pós-parto, se não fizer o que a gente combinar hoje. Ou seja, colocar em prática esse código secreto. Vocês colocando, vocês vão ver que vocês vão ter já uma mamada efetiva desde o primeiro dia, tá? Se não tiver nenhum outro fator associado. Claro que a gente vai ver que a amamentação, como eu falei no início, ela é um conjunto, ela é um quebra-cabeça, tem todas as peças encaixadas. Mas se o problema for somente essa mama cheia demais, você vai fazer massagem e vai resolver o problema. E aí nós vamos passar para a próxima letra, que é a extração de leite. Então, falar aqui a questão da estimulação, né? A gente precisa estimular para poder, de fato, vou pegar aqui o chat de novo, para poder, de fato, a gente conseguir abocanhar. Então, vou massagear, primeiro código, M, massagem. Segundo, é extrair o leite. Lembra que eu falei que a mama precisa estar macia e flexível? Então, eu vou fazer a massagem nessa mama, vou depois fazer uma extração, ou seja, eu vou tirar um pouco desse leite para deixar a auréola mais macia, já molhadinha com leite, né? E no momento que eu molho aqui, o bebê já consegue sentir o cheirinho do leite, então já desperta ele para mamar. E aí vem uma questão muito importante que falaram aqui, a questão da posição, que foi a Letícia, a posição. Não é só a posição do bebê, a posição também da mãe é muito importante para esse processo. Então, o primeiro passo, eu vou massagear a mão. O segundo, eu vou fazer uma extração desse leite, vou molhar a auréola, vou deixar já leitinho aqui na pontinha, para a gente poder, só no ponto do bebê, quando pega a mama, já conseguir extrair e deglutir. Então, posicionamento é super importante. Posicionamento meu, mãe e do bebê. Não adianta eu estar toda torta, olha só, toda torta, e o bebê alinhado, ó. Deixa eu baixar só um pouquinho para vocês entenderem aqui, ó. Bebê alinhado aqui numa boa e eu toda torta. Primeira coisa, não existe tempo para mamada. A mamada, ela pode demorar 5, 10, 15 minutos. Não existe um tempo X para mamada. Durante o tempo que ele tiver no seio, a mamada tem que ser o quê? Efetiva. Aquela mamada que ele vai conseguir extrair o leite e para poder se nutrir e ficar saciado. Mas digamos que ela demore 20 minutos, e aí você 20 minutos torta, você não vai conseguir. Concorda comigo? Você não consegue fluir a mamada. Você se estressa. Se eu me estresso, vem a questão da ocitocina, que é o hormônio responsável pela descida do leite. E aí não desce leite, trava. Ok? Então, posicionamento. Posicionamento, eu tenho no próximo slide uma figura que vai deixar bem claro para vocês. Mas vamos logo explicar que é a questão do posicionamento. É mão na massa hoje mesmo. Então, tá aqui o bebê, ó. Bebê, a boquinha do bebê tem que ficar na direção da mama. Só que o direcionamento dele vai ser para o céu da boca, do mamilo, ó. Vendo o bebê entrar assim, ó, que o nariz vai ficar achatado, ele tem que se posicionar de uma forma que o mamilo vai ficar em direção ao céu da boca, tá? Então, posicionamento da mãe. A mãe tem que estar confortável, o braço relaxado, uma almofada nas costas para ela relaxar. Cris, preciso ter almofada de amamentação? Não. Se tiver, ótimo, mas que seja uma almofada que te dê sustentação e que te dê conforto. Não é aquela almofada que você senta e vai escorregando. No meio da mamada, o bebê já desceu. Tá? Então, não é assim que eu quero. Então, o bebê tem que ficar bem posicionado. Se quiser almofada a poltrona de amamentação, ótimo. Mas tem que ser te dê sustentação mesmo, que possa ficar relaxado.
Muitas pacientes que eu atendo, elas têm lá a poltrona e acabam deixando ela de lado, porque é uma poltrona que comprou de qualquer jeito, não avaliou esses detalhes, né? Não se preparou. Então, tá aqui, ó. As mamas estão aqui, eu já estou confortável, a posição da mãe é super importante, e o bebê. O bebê, ele tem que estar o quê? Alinhado, ó. Cabeça alinhada com o resto do corpo. Segundo passo. Posicionamento. O bebê, ele tem que vir na direção da mama, porém o narizinho dele o mamilo vai direcionar para o nariz, ou seja, para o céu da boca. Olha só, tá dando para ver, ó? Nariz, o pescoço do bebê fica um pouquinho virado para trás, não é muito e nem muito assim. É um pouco virado, mais ou menos 45 graus, ó, virado. E aí você vai trazer esse bebê ao seio, ó, e não o bebê, a mama ao seio, porque senão vai ter essa, ó, flexão. Então, trazer para cá, ó. Pronto. Posicionamento. Mama direcionada ao roxinho do bebê. Ok? Então, posicionei, perfeito. Já fiz a massagem, já fiz a extração do leite para ativar. Tem um detalhe muito importante nesse código, que é a ativação do reflexo de busca. Por que isso é importante? Porque se o bebê ele faz uma abertura de boca pequena, o que vai acontecer? Olha só, aqui é uma boca e aqui é uma mama. Se o bebê pegar a sua mama dessa forma, ó, o que vai acontecer? Ele vai pegar somente o mamilo. Pegando só o mamilo, a sua mama vai ficar o quê? Ferida e vai doer, vai ser desconforto, desconfortável essa mamada, né? Vai ter desconforto nesse mamilo. Então, não é isso que a gente quer. A gente não quer dor de forma alguma. Então, o bebê, ele tem que abrir bem a boca, não necessariamente a boquinha de peixe. Os lábios, eles têm que ficar, ó, é a boca bem aberta. O que é importante aqui, ó, é a abertura dessa boca, bem grandona. O lábio inferior tem que ficar para baixo. O lábio superior não precisa ficar totalmente virado. Ele, na realidade, precisa ficar neutro. Ou seja, nem assim, ó, e nem assim. Você tem que ficar neutro, do jeito que tá aqui, ó. Agora, o lábio inferior tem que ficar aberto. Então, como é isso na prática, Cris? Para o bebê abrir bem a boca, qual a tendência da gente, primeiro, mãe de primeira viagem? Tá aqui o seio, a gente está agoniada, a gente quer que o bebê logo pegue, e às vezes esse bebê vem de qualquer jeito, vem irritado, vem com muita fome, vem chorando, e a gente, ó, faz isso aqui. É ou não? Quem já teve bebê, já fez isso ou não? Ou já olhou alguém fazer? Essa é a tendência que a gente faz. E aí vai doer, vai machucar. Na primeira, aí na segunda machuca